Igreja, eu confesso que eu estava, na verdade eu estou ainda, com uma grande expectativa no meu coração, porque, assim como eu disse, foram palavras que mexeram com a gente. Quem vive isso aqui de perto, aquilo que a gente vive aqui, quem está mais próximo da gente, sabe que tudo que foi ministrado aqui teve um grande sentido para nós. No primeiro culto, pastor Hugo, de São Vicente, ele pregou sobre a tempestade, que toda a tempestade ela tem um propósito. Aí na quinta, o pastor Giba, ele pregou sobre o tempo de Deus. Que às vezes Deus diz sim, às vezes Deus vai dizer não, e outras vezes Deus vai dizer ainda não. E aí no domingo de manhã, domingo passado, a pastora, ela pregou sobre o processo da gestação. O quanto vale a pena suportar as dores. No domingo à noite, pastor Marcinho, ele falou sobre trauma, trabalho e triunfo, o processo da restauração. Foi uma palavra sensacional, cara. E aí na quinta-feira, pastor Cezinha, ele falou sobre os improváveis que venceram nas dificuldades. Também foi uma palavra muito legal. E hoje de manhã, a pastora pregou sobre o pedido de socorro. Cara, que foi algo que rompeu aqui. O clima da manhã aqui foi muito bom. E eu, finalizando aqui, eu quero fechar esse mini congresso, vamos dizer assim, falando sobre guerras. Perceba que todas as palavras, elas são palavras que, ao mesmo tempo, que palavras que te impulsionam, palavras que te edificam, né, que te encorajam, são palavras também que confrontam você. São palavras que elas têm um sentido, né, um sentido de que, tipo, vai mesmo, avança, mas olha do jeito que você está avançando. Hoje eu quero falar sobre guerras que nos promovem, porque muito depende da forma que você encara uma guerra. Alguns, eles usam como desculpa, porque eu estou em guerra, eu não continuo, eu desisto, eu paro por aqui. Só que existem outros que usam a guerra como um trampolim para a sua promoção. E a pergunta é simples nessa noite. De que forma você tem encarado as suas guerras? Elas têm feito você desistir, retroceder, desertar? Ou essas guerras, elas têm te promovido? Guerras que doem, que machucam, mas ao mesmo tempo, essas guerras elas te levam para um lugar melhor, para um lugar maior. Quem aqui gosta de sentir dor? E pai, não vejo a hora de ter uma dor. Quem gosta aqui? Ninguém gosta de sentir dor. E isso é legal porque a dor, ao mesmo tempo que ela dói, e eu tenho quase certeza, até que foi muita informação, mas eu acho que o pastor Marcinho falou isso no domingo, a dor ela é amiga, a dor ela é aliada. A dor ela mostra aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser tratado. Eu já fazem quase 2 meses que eu não corro. A grande maioria sabe que eu sou adepto da corrida, mas já fazem
acho que mais de 2 meses, né? Eu tive uma lesão no joelho. Só que assim, você tem uma lesão, só que você gosta de correr. E aí, dependendo da lesão, ela não te impede de correr. Porque quando você começa a correr, acho que esquenta ali, né? E você vai embora. E uma das minhas últimas corridas, mas eu senti tanta dor, mas tanta dor, que eu não estava conseguindo nem andar. Pastor é de prova, né? Todo dia fazendo bolsa de gelo, tomando alguns remedinhos. Ou seja, um trauma que não foi tratado. Um trauma que ainda ele grita às vezes. É um trauma que está aqui dentro, que te incomoda, né? que te limita a fazer algumas coisas, a romper alguns limites. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque existem dores que nós somos os culpados. Nós forçamos a barra, nós somos os responsáveis por aquilo que estamos vivendo. Então, eu já quero iniciar essa mensagem hoje, dizendo que se você entrou aqui hoje com algum tipo de trauma, com algum tipo de dor, com algum incômodo, se prepara, porque Deus, Ele vai começar o processo de restauração na tua vida hoje. Quem crê, levanta as mãos aí. Aleluia. E aí alguém pergunta, poxa pastor, mas o porquê que Deus ele vai começar um processo de transformação? Porque já Deus não me cura. Porque existem algumas curas que elas precisam passar por um processo. Um processo da restauração. O que nós não podemos fazer é nos esconder. E eu não falo de um esconderijo físico. Eu falo de um esconderijo sentimental, emocional, um esconderijo invisível. Um esconderijo que às vezes só você sabe onde é, só você tem esse acesso. A Bíblia, ela conta a história de um profeta, o profeta Elias. E quando Elias ele é ameaçado por Jezabel, ele não só se esconde, como ele pede a morte. 1 Reis 19:4. Se for rápido, aí não precisa nem você abrir, tá? Se conseguirem colocar no telão aqui. 1 Reis 19:4 diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. A pergunta é como que esse profeta, nós estamos falando de um profeta aqui, não estamos falando de um cara que se aventurou a seguir a Deus, que se aventurou, né, no evangelho, não, nós estamos falando de um profeta de mão cheia, um profeta de respeito. Como que esse profeta, um capítulo antes, ele está enfrentando 450 soldados com autonomia, com autoridade, cheio do poder de Deus. E agora, ele está pedindo a morte. Como assim, Elias? Cadê aquela convicção? Cadê aquela certeza? Cadê esse poder, essa força que você encontra em Deus? Está amarelando agora, Elias? O profeta Elias, ele representa duas naturezas distintas, mas que está viva em nós. Uma natureza que nos desmotiva, que nos traz um desânimo, uma natureza que fala, você não vai conseguir, é melhor você parar por aqui, porque você não tem chances, você é incapaz, você não tem condições. E aí uma outra natureza que fala, não, vai, você consegue, você é capaz, você é forte, você pode, eu acredito no teu potencial. O apóstolo Paulo, ele chama essas duas naturezas de homem exterior e o homem interior.
2 Coríntios 4,16, não é um texto principal ainda, tá? Eu só estou introduzindo aqui. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Uma natureza que fala, desiste, você não consegue. E uma outra que fala, não, vai, aguenta firme. Você pode, você é capaz. Qual dessas duas naturezas te representa? A que desanima quando você entra numa luta, num combate. Você fala, poxa, mais uma luta, mais uma guerra, ó vidas, ó céus, estou fora. Você é aquele que olha para o seu gigante, começa a babar aqui, falar, vem que agora o bicho vai pegar para o teu lado. Qual natureza ela te influencia? A questão é que é muito mais fácil, muito mais prudente em nós se alinhar a uma natureza que não vai cobrar tanto. Então, eu ando, eu me envolvo, mas, eu tenho um limite. Eu tenho as minhas fraquezas. Eu sou humano erra mesmo, né? Pecado, o pecado que sempre me persegue. Sério mesmo que você vive assim? Como se fosse um pobre coitado do reino? Achando que é normal essa vida de altos e baixos. Hoje eu estou bem. Amanhã eu não estou nada bem, esquece. Hoje eu quero adorar, hoje eu quero estar na casa do Senhor. Amanhã não, estou fora, eu quero ir para o forró. Quero dar minha dançadinha, eu quero aproveitar, a vida é boa, a vida é bela, eu sou novo, eu preciso viver a vida. Será que isso tem a ver com você? Saiba que a vida de um profeta é uma vida de responsabilidade. Não existe meio, o que você é? Sou meio profeta. Não, ou você é ou você não é. Vida de quem é profeta vai exigir muito, vai exigir entrega, vai exigir um bom comportamento, né? uma boa comunicação com Deus, boas escolhas, bons caminhos que nós procuramos andar. Pastor, mas você precisa entender que a carne é fraca, é fraquíssima, mas o Espírito é forte. O Espírito de Deus, ele é forte, ele te capacita, ele te encoraja, ele te motiva. Ele te faz você chegar em lugares que você nunca imaginou chegar, porque não é por você, não é pela tua força, é pela força do Espírito Santo de Deus. Eu amo a frase, eu sempre, quase todo culto, eu digo essa frase, que todo vencedor é o perdedor que não desistiu. Esses dias eu li um texto, eu quero compartilhar aqui com vocês. Foi um texto que falou muito comigo. Vou até tomar um copinho d'água aqui, um golinho d'água. Presta atenção, tá? Há 5 anos atrás, eu fui vizinho de um senhor aposentado, cujo hobby preferido era plantar árvores, diz o escritor. Ele tinha um enorme quintal em sua casa, e do meu quarto, todos os dias eu observava que suas árvores eram diferentes das demais do bairro que morava. Só que o que mais me chamava a atenção era o fato de que ele não regava as mudas que plantava. Com isso, as árvores demoravam muito para crescer. Certo dia, resolvi lhe fazer uma pergunta. O senhor não tem receio
de que essas mudas não cresçam, pois tenho percebido que o Senhor dificilmente as rega. Foi quando ele olhou para mim com cara de um certo menosprezo e disse: se eu regar as plantas desde cedo, as raízes vão se acomodar na superfície e sempre ela vai ficar esperando pela água mais fácil que vem de cima. Como eu não faço isso, elas até podem demorar um pouco mais para crescer. No entanto, as suas raízes tendem a migrar para o fundo em busca de água e dos nutrientes necessários para que ela sobreviva. Assim, as suas raízes ficam muito mais fortes, muito mais profundas, e nos dias de seca ou de tempestade, ela não vai se abalar, pois já foi treinada a enfrentar grandes desafios. Naquele dia, eu voltei para casa, refletindo em cada palavra do que aquele senhor me disse, e cheguei a uma conclusão: águas difíceis nunca será um problema para uma árvore que tem raízes profundas. Pesado, né? O que nós percebemos nesses dias atuais? O crescimento dos nossos filhos. Amém? Os filhos crescem, parece que você dorme, no outro dia você fala: nossa, cresceu, olha o tamanho. Parece que foi ontem, cara, que eu vi a Luana com o bumbum cheio de fralda, né, andando para cima e para baixo, mamando 10 vezes por dia, enchendo o saco da mãe, quero mamar, mãe. E aí passou um tempo, né, aí cresceu mais um pouco, e aí eu me lembro nas noites que ela me chamava: pai, vamos assistir Floribela. E aí tinha o tênis da Floribela, eu tinha que dançar Floribela com ela, e não sei o quê, não perdi um capítulo, Floribela. O tempo passa. Ela vai, né, as crianças elas vão crescendo. Eu me lembro que, aí um pouquinho já, né, já um pouquinho mais entendendo das coisas, eu chegava do trabalho, eu falava: filha, tira o tênis e a meia do papai que eu te dou 25 centavos. Ela ficava toda feliz. Aí tirava, né, eu falava: faz massagem que eu te dou mais 25 centavos. E foi. Aí esses dias eu falei: filha, eu te dou R$5 para você tirar meu tênis. Ela falou: sai para lá, louco. Eu falei: você é doida, menina? Cresceu. Hoje ela tem autonomia. Eu me lembro uma vez, ela falou: pai, o que é namorado? Eu falei: filha, namorado é um monstro terrível. Cuidado, ele machuca, ele te oprime. Nunca chegue perto dele. Se um dia chegar, me avisa. Durou um tempo. Só que aí o monstro terrível chegou. E ela gostou do monstro terrível. Cresceu. Autonomia. E aí esses dias eu fui na casa de um amigo. Estamos lá conversando. O filho dele, já estava a hora do filho dele ir para o colégio. Ele sempre ora pelo filho dele, né? E aí ele falou: vamos orar por ele? Eu falei: vamos e tal. E aí ele, né, aquela oração: pai, abençoa ele, né, no colégio. Né, guarda o coração, guarda as emoções, guarda a integridade física. Eu lá, né, amém, amém, amém. Daqui a pouco a oração muda. Ele fala: Senhor, guarda ele dos amigos. Ajuda ele na prova. Que os amigos não coloquem apelido nele. Né, que não zoem. Sabe, uma oração. Aí eu fiquei pensando aqui comigo. Eu falei: pô, mas peraí. Aí quando acabou a oração, eu falei: cara, coloca teu filho numa bolha. Como assim? Ajudar ele na prova? Ele tem que estudar. Não vai colocar apelido? Como assim, cara? Você tá criando teu filho de uma forma errada. Eu não sei vocês, mas na minha época do colégio, ninguém era chamado pelo nome, cara. Ninguém era chamado pelo nome. Era Nhonho. 4 olho.
cabeção, pezão, vareta, orelha. Era isso, não era bullying na época, né? Eu era o nariz de batata. E nunca teve problema, nunca cheguei em casa chorando. Ai, mãe, me chamaram de nariz de batata. Nunca. Dentão, coelhinho. Era assim. Hoje, a geração é fragilizada demais, cara. É perigoso você chamar alguém de cabeção hoje. Você pode ir preso, né? Você pode ir preso. Deus, presta atenção. Deus, ele nunca, não é a essência de Deus criar um filho, como se esse filho fosse uma pedrinha de cristal, que não pode passar por nenhum tipo de dificuldade, que não pode passar por nenhum tipo de problema. Ai, não, é meu filho, é o meu querido, é o meu amado. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém coloca apelido, não vai passar por provação alguma. Deus, ele não é assim. Deus, ele cuida, sim, do filho, mas esse Deus é um Deus também que ele sabe qual será o processo de vida. Eu me lembro uma outra vez que eu gostava de uma menininha e eu dei um doce de abóbora para ela, com formato de coração. O irmão dela pegou, me bateu e comeu o doce. E aí, chega em casa chorando, que você vai ver. Você apanha em casa, porque chorou. Chegou chorando. Deus, ele olha para nós, para os filhos, e o tratamento de Deus, às vezes, é um tratamento de choque. É um tratamento que você olha, você vai falar, caramba, Deus, eu sou o teu filho. Olha a minha situação, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Quando Adão ele peca, o que Deus faz? Expulsa ele do jardim. Beleza, pecou? Tá bom, ok, né? Confia em você. Agora, vai ficar fora do jardim, cara. Vai dar seus corre agora, vai trampar. Vai trampar. Do suor do teu rosto, né, comerá o pão. Então, perceba que com Deus não tem esse, né? Ai, o meu filhinho, mimosinho do papai, da mamãe. Não, cara. Não. É igual minha mãe, que às vezes me chama de Quinquinha. Quinquinha, vem aqui. Eu falo, não, mãe, Quinquinha não. Me chama de Joãozão. Né? Sou grande, já sou um homem, pai de família. Às vezes é a natureza do pai que quer. Só que com Deus não é assim, gente. Deus às vezes vai te colocar em algumas situações para que você cresça, para que você avance. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Romanos 5, do 1 ao 4. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Processos. A cada processo que eu vivo, a cada processo que Deus me coloca, eu vou mudando de nível. Então eu começo na tribulação, mas porque eu enfrentei a tribulação, veio a paciência. E essa paciência, ela me deu a experiência, e a experiência me trouxe a esperança. Ou seja, a cada processo eu fui galgando uma posição maior, e melhor. Da tribulação para a esperança, há um caminho a ser perseguido. Há um treinamento de choque. Quem aqui
assistir o filme Tropa de Elite. Treinamento de choque. Ah, quer entrar no BOPE? Cara, é treinamento de choque. Eu não lembro como que era o grito de guerra, mas eu lembro um que era assim. Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço as coisas que assustam Satanás. Olha que pesado. Aí eu fiz uma versãozinha aqui. Uma versão gospel. Vocês conseguem colocar aqui na tela aqui a versãozinha? Isso, ó. Apaga a luz aqui, um pouco essa luz aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu falo o primeiro, tá? Tipo, tropa de elite, qual é a sua missão? Aí você vai falar bem alto, tá? Pregar o evangelho para todo cidadão. Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá, hein? Eu sou soldado, eu sou o comandante, hein? Vamos lá, vocês são soldados. Quero ver esses soldados aí, hein? Tropa de elite, qual é a sua missão? Tropa de elite, o que é que você faz? Aí, tá ótimo. Aí esse aqui, esse último, é todo mundo junto, tá? Tropa de elite, osso duro de roer, o poder da oração faz o inferno estremecer. Beleza? Então vamos lá, vamos começar de novo, hein? O último é todo mundo junto, hein? Vamos lá? Coloca de pé aí, porque soldado sentado não dá, né? Vamos lá. Vamos lá, hein? Tropa de elite, qual é a sua missão? Tropa de elite, o que é que você faz? Tropa de elite, osso duro de roer, o poder da oração faz estar estremecer. Olha aí! Muito bem! Estamos prontos para a batalha. Aleluia! Abra a tua Bíblia agora no livro de 1 Crônicas, e aqui a gente entra no texto principal. Ó, até minha mãe, você viu? Ó, eu oro em jejum, é isso aí, mãe. Gostei. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 22. Gibis, cadê o Gibi? Pega aquele ventiladorzinho maneiro lá, enquanto a gente não tem um ar condicionado, coloca ele aqui, cara, que eu tô... Se trouxe esse papel aqui, ó, se eu passar aqui, vai grudar tudo aqui, cara, vai tirar minha maquiagem que eu fiz aqui. Traz aí que o negócio tá tenso aqui. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 22. Diz assim. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura e 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como eixo de tecelão, mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Até aqui. O personagem principal hoje, ele é Benaia, um soldado. Só que para a gente entender isso aqui, a gente vai voltar um pouquinho, tá? Pouca coisa aqui, resumidamente, para a gente entender melhor. Quem lembra de Davi? O rei Davi. Isso, vamos lá. Isso. Que tá tenso aqui, cara. Aleluia. Davi, ele é um menino, tá? Um menino do bem. Daqui a pouco Davi, ele começa a desenvolver o seu chamado, enfim.
E aí daqui a pouco Deus vem e separa Davi, né? Tem aquela unção lá na frente dos irmãos e tal, não vou me apegar muito a isso, tá? Davi, ele enfrenta um gigante, todos conhecem a história. Davi vence o gigante, depois que ele vence o gigante, Davi agora ele é um cara de respeito, ele é um cara de moral, até musiquinha ele tem. Só que Davi, ele ainda não é rei, ok? Quem é rei? É Saul, o covarde, o medroso, que não quis enfrentar o gigante. Só que aí, um espírito de, sei lá, de ódio, de inveja, pega o coração de Saul, e Saul agora ele vai atrás de Davi para matar Davi. Todos conhecem a história aqui, tá? É isso, beleza? Davi, não tendo para onde ir, ele vai para uma caverna chamada a caverna de Adulão. E aí, de repente, Deus começa a enviar um monte de cara. Né? No total, são 400 homens que são enviados para lá. Qual era o perfil desses homens? Homens desacreditados, homens, né, cheios de dívida e tal. Né? Tipo só os curva de rio. Davi, ele entende aquilo que Deus quer fazer com ele, ele começa a treinar esses homens. Davi se torna chefe desses homens, assim como diz a Bíblia. E esses homens, eles viram os valentes de Davi. Amém? Desses 400 homens, 40 deles são escolhidos a dedo, que são os valentes de Davi. E aí entra aqui a história de Benaia. Qual é o significado do nome Benaia? Um homem em construção. Ou um homem num processo de restauração. Lembra das guerras que nos promovem? Guerras em que às vezes olhamos e não entendemos. E fazemos a pergunta, caramba, Deus, é isso que eu mereço? O porquê que eu estou vivendo isso? Não era melhor ser de uma outra forma? Primeiro nível de guerra, que todo soldado, tem soldado aqui? Levanta a mão. Primeiro nível de guerra que todo soldado precisa enfrentar é a guerra física. Amém? Versículo 22 vai dizer assim: e ele feriu 2 fortes leões de Moabe. 2 fortes leões de Moabe. É a mesma tradução? Cadê? Ah, boa. Porque a minha tradução, né? 2 fortes leões. Aqui, ó. Ele feriu a 2 heróis de Moabe. Tem uma outra versão que diz que ele feriu 2 homens com força de leão. Então, não são 2 leões. São 2 homens que têm força de leão. O porquê que a gente precisa ressaltar isso? Porque Deus sempre vai mandar alguém já pensando no próximo adversário. Deus sempre te coloca numa luta, te preparando para a próxima luta. Benaia, ele está enfrentando 2 homens com força de leão, porque provavelmente no próximo confronto, um confronto que vai o promover, provavelmente ele vai enfrentar um leão. E se eu não souber ter um treinamento, uma estratégia para enfrentar um leão, eu não posso enfrentar. Então, com Deus, é assim. Deus, ele sempre vai te dar as guerras. Ele sempre vem com guerras na medida certa. Deus, ele nunca vai te colocar numa guerra que você não é capaz de enfrentar essa guerra. Presta atenção nisso. Todas as guerras que Deus te colocar, é porque Ele sabe que você pode vencer. Amém?
Pega a vida de José. Deixa Benaia um pouco de lado. José. O menino sonhador. Um menino que Deus deu um sonho, só que para alcançar esse sonho ele vai ter que passar por todo um processo. Então, José é lançado no poço. Vai ter que aprender a lidar com o medo, com a solidão. Daqui a pouco José é negociado com os medianitas. José, agora ele precisa a entender sobre negociação. Agora José, ele é injustiçado, ele é preso. Só que agora José ele vai cuidar lá da cadeia, então ele precisa aprender a lidar com pessoas, com homens. Por quê? Porque Deus já está preparando ele para ser governador. Quais são as lutas que você tem vivido e que você não entende? Que ao invés de você olhar e tentar entender o mapa daquilo que Deus quer para a tua vida, sabe o que você faz? Você desanima. Eu não quero passar por isso. Não quero, é muita luta, é muita guerra. Eu estou fora, eu desisto. Será que você acha mesmo que Deus te escolheu, te separou, te tirou do lugar onde você estava, a vida em que você levava, para ser um soldadinho de meia tigela, cara? Para na primeira luta você sair correndo? Deus, ele viu algo especial em você. Deus, ele viu um potencial diferente em você. E o porquê que agora você não toma posse disso? O porquê que agora você não pega a tua roupa de soldado, essa roupa espiritual, e vai para o campo de batalha? 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você não precisa entender como Deus vai fazer. Ele vai fazer e pronto. Mas eu não consigo ver. Não veja, creia. Tenha fé de que Ele está fazendo. Para de ficar se preocupando ou se perguntando por que você está vivendo isso. Deus sabe. Ele já tem o desenho completo. Ele já tem o destino final da tua história. Sem guerras, sem conquistas. Todo deserto tem uma promessa. E toda promessa tem um deserto. Então, começa a encarar hoje as tuas guerras, as tuas lutas, de uma forma diferente. Não olha para a tua força, olha para a força que Deus, Ele coloca em você. Então, primeira guerra, a guerra física. O segundo nível de guerra que Benaia precisa enfrentar é uma guerra interna, uma guerra emocional. Versículo 22, parte B, diz assim: e também desceu e feriu um leão. Entendeu lá? Primeiro, ele enfrenta 2 homens com força de leão. Deus já está preparando ele para um próximo combate. Só que agora, Benaia, ele vai enfrentar um leão. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Deixa eu dar uma alinhada aqui nesse versículo, porque, vamos lá, eu estou em guerra, e guerras desgastam, guerras machucam, ok? Toda guerra, né, ela vai causar algum trauma. Então Benaia, ele vence esses 2 homens, e aí eu vejo, né, eu fico imaginando Benaia ali, né, meio que desgastado, e aí daqui a pouco é uma friaca, é tempo de neve. Neve fala de uma estação que não há frutos, que não
que não há vida, que não há verde, é só frieza. E aí daqui a pouco ele entra nessa cova e lá dentro tem um leão. Primeiro ele vence uma guerra fora. Agora ele precisa enfrentar uma guerra dentro. Uma guerra que muitas vezes eu não identifico. Eu tenho essa guerra, eu luto contra ela, mas eu não identifico, eu não sei o que realmente é. Processos, pastor. Processos que a gente precisa viver. Processos que a gente precisa entender o que Deus ele quer fazer. Porque quando Benaia ele enfrenta esses dois homens, qual é a impressão quando você ganha, quando você vence uma luta? Poxa, venci. Venci. Deus me deu a vitória. Agora, ó, só descanso. Agora eu vou ficar aqui de boa. Não. Logo em seguida, vem uma outra luta. Uma outra guerra, uma guerra diferente. Por quê? Porque a primeira você venceu. Então, inimigos que a gente vence, ele não volta mais. Vem um outro tipo de inimigo. É um outro tipo de luta, é um outro tipo de confronto, um confronto com um outro nível. Só que agora, essa doença, essa guerra é uma guerra interna. Uma guerra que muitas vezes nós não entendemos. Eu nunca tinha ouvido falar em doenças psicossomáticas. Até acho que o meu, 30 anos, não sei. Depois, cara, é o que mais a gente ouve falar. Doença na alma, doença nas emoções, nos sentimentos. Dificilmente você ouvia falar em psicólogo, psiquiatra. Hoje em dia é o que mais tem. É ou não é? Eu me lembro uma vez, acho que com 14, 15 anos, eu falei, mãe, eu preciso de um psicólogo. Ela falou, o quê? Você precisa de uma surra. Passou. Estou bom até hoje. Então, existem guerras, igreja, que são guerras internas. Guerras que elas vêm com uma afronta, não uma afronta física, mas uma afronta meio que emocional, meio que sentimental. Nós conseguimos vencer algumas dívidas, guerra física. Só que nós não conseguimos vencer o saldo negativo da alma. Nós conseguimos vencer a afronta das pessoas, mas nós não conseguimos vencer as afrontas carnais que temos, nós com nós mesmos. Nós temos força e disposição para carregar o peso no trabalho, mas nós não aguentamos o peso da traição. E por aí vai. A palavra de hoje talvez seja para você que entrou aqui e está enfrentando uma guerra e você não sabe como vencer. É uma guerra que te joga para o chão, que te coloca para baixo, te faz entrar num quarto escuro e ficar pensando. Pensamentos de morte. Pensamentos de desistência. Pensamentos de acabar com tudo. Eu tenho duas notícias nessa noite. Uma boa e uma ruim. A ruim é que essa guerra, ela não vai deixar você em paz. Amém? São tipos de guerra que nunca vão te deixar em paz. Qual é a notícia boa? É que você
precisa enfrentar e vencer para que ela te deixe em paz. Qual foi a frase que o Marcinho disse, que você falou hoje, que agora eu... Fala aí. Problemas enterrados vivos não morrem. Problemas enterrados vivos não morrem. Nós precisamos enfrentar. Não só enfrentar, nós precisamos enfrentar e vencer. E a grande pergunta é, pastor, e como eu venço? Não é tão simples assim, claro que não é. Lógico que não é. Se fosse tão simples assim, a gente não via, né, tanta doença. Mas talvez esse versículo ele te dá aí uma boa base para que você vença. Muito simples. Joel 3:10. Diga ao fraco, eu sou forte. Sabe aqueles pensamentos que falam assim, poxa, você não vai conseguir. Eu sou forte. Você não vai resistir. Eu sou forte. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Foi tudo por água abaixo. Não. Diga ao fraco, eu sou forte. Você precisa sair daqui hoje entendendo que você é forte. Mesmo nas tuas fraquezas. Não entendi, pastor. Quando sou fraco, é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Guerras. Guerras que ferem. Guerras que machucam, que doem. Mas guerras que te levam para um nível maior. Algum tempo atrás, eu assisti uma reportagem bem legal mesmo, sobre o leão marinho. Ele vive em média aí de 25 a 30 anos. Quando ele percebe que as forças, quando a idade está chegando e que as forças elas não são mais a mesma, o que o pai faz? Ele pega o filho, ele chama o filho. Cara, eu chorei na sala. Porque aí ele leva o filho de lado e aí ele começa a bater no filho. A câmera, ela é aquele, o Planeta Selvagem, a câmera pegava assim o filho, cara, saindo lágrima. E o pai batendo no filho. Aí, ele para a briga, no outro dia, ele chama o filho de volta, aí começa a bater no filho de novo. Esse processo dura meses, anos até. Por que o pai está fazendo aquilo? Porque quando chegar o tempo certo, o filho vai assumir. Nunca houve, tá? Nunca houve em todo é uma monarquia do leão marinho que não entra um outro rei, não entra um outro chefe. É sempre o filho do pai. Nunca em toda a história, nunca entrou um primo, nunca entrou um cunhado, um amigo, não. É sempre o filho. O pai, ele sempre prepara o filho. Aí, quando chega o dia em que o filho encara o pai, sabe, de igual para igual, o que o pai faz? Aí ele acorda numa madrugada, ele mergulha e ele vai embora. Ele morre longe
de todos os, né, de todos os leões marinhos. Cara, que tremendo isso. Um filho que está preparando, um pai que está preparando um filho para assumir uma posição de destaque. E aí, quando o pai vai embora, e aí vem os adversários, né? Porque o pai foi embora, agora está lá o filho que assumiu o lugar do pai. E aí sempre é onde acontecem as brigas. Né? E aí vem, né? Porque é a lei do mais forte. O mais forte é que é o chefe, é o dono da bagaça. Só que aí, esse filho, ele aprendeu com o pai. Ele sabe os segredos do pai. Os segredos tanto de ataque como de defesa. Deixa eu falar. Você é filho. Você tem um pai. Segredos que só um filho sabe. Às vezes eu lembro do meu pai. Cara, tem coisas que eu, como filho, eu sabia. Muitas músicas que meu pai cantava, às vezes eu canto, né, mãe? As piadinhas que ele fazia, aprendi com o pai. Nós temos um pai que nos ensina alguns segredos que são fundamentais para você levar para a vida inteira. E aí, pode vir quem for, o inimigo que for, que tenha a força que ele tenha, não interessa. Você é aquele que o pai ensinou. Você sabe como lidar, você sabe como reagir, você sabe como enfrentar, você sabe como vencer. O porquê o medo? O porquê o receio? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando ele enfrenta esse leão dentro de uma cova, isso fala muito da natureza do leão. O leão é um ser carnívoro. O leão representa a nossa natureza carnal. Leão é as nossas guerras internas, as nossas brigas emocionais, sentimentais. É a briga com o ego, é a briga com o orgulho, é a briga com a soberba. É a briga com as minhas próprias vontades, com os meus próprios desejos. E talvez essas sejam as piores brigas. Que não são feridas no corpo, são feridas na alma. Qual foi uma das últimas orações de Jesus? Parte aqui, tá? Um trechinho. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha a oração que Jesus faz. O que é isso? É uma guerra interna. Não que Jesus estava com medo da cruz, de ser crucificado, de ser chicoteado, não. Era algo dentro. O porquê que vocês acham que ele suou gotas de sangue? Para alguém suar gotas de sangue, o estado emocional, sentimental, precisa estar lá no pico. Foi o que aconteceu. Briga interna. Uma briga interna. Ah, mas ele não era Deus, mas ele estava como um homem também. E eu acho isso lindo. Lindo demais, porque todas as vezes que nós temos esse tipo de problema, um problema na alma, em que você acha que não tem cura, que não tem solução, é quando Jesus ele senta do teu lado e fala: eu já passei por isso. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei o tamanho da dor que você está sentindo. Eu sei o que é passar por uma luta interna. E às vezes você chorar, e às vezes você gritar, e achar que você não vai conseguir.
e achar que o melhor que você tem que fazer é desistir. Não. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, você tem toda a capacidade de vencer, porque você é filho. Você sabe os segredos. Ele é o pai que ensina o filho. Ele venceu. Venceu por você, venceu por mim, venceu por nós. E se a vitória é dele, essa vitória ela é nossa também. O porquê o medo? O porquê? O receio. Me ajuda. Palavra de hoje. Eu preciso de ajuda. E aí Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tão simples. Olha para você, olha para o teu coração. Olha para tudo aquilo que você está vivendo. Está difícil? Vá até Ele. Vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Jesus é o teu lugar seguro, Jesus é o teu lugar de alívio, Jesus é o teu lugar de descanso. O porquê ficar carregando esse peso? Terceiro nível de guerra. Benaia agora, ele precisa enfrentar uma guerra espiritual. Também feriu ele a um homem egípcio, presta atenção, homem de grande estatura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo de um tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Então ele vence uma guerra externa. Agora ele passa por um outro nível e vence uma guerra interna. E agora ele precisa vencer uma guerra espiritual. Gigante, ele representa aquilo que parece ser muito maior do que você. Muito maior do que você pode tentar enfrentar. Sabe, aquela enfermidade que parece ser muito maior do que você? É isso. Sabe, aquela crise emocional que você tem, que você acha que é muito maior do que você e que você não tem a mínima chance de vencer? Sabe, aquela solidão que às vezes aperta o teu peito e que você fala: meu, eu vou morrer. Não vai. Porque Deus está te graduando a cada luta, a cada desafio, a cada guerra. Eu me fortaleço ainda mais. A cada desafio que eu vivo, eu sou promovido para uma guerra maior. Presta atenção, porque Benaia, ele vai vencer esse gigante com um cajado, ou com uma lança, algumas traduções. Sabe o que é isso? Não se trata daquilo que você tem em suas mãos. Talvez hoje você olhe para a tua situação e fala assim: caramba, mas eu não tenho uma arma correta. Eu não tenho recursos. Eu não tenho alguém que me apresente para alguém, para que me coloque, sei lá, naquele emprego ou naquela situação.
eu não tenho um autoconhecimento, eu não estudei, eu não, sabe, eu não busquei. Deveria ter estudado. Mas se não estudou, se não se preparou, você tem fé? Você crê que Deus ele pode fazer na tua vida aquilo que você não consegue fazer? Entenda uma coisa. Deus ele não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Amém? Vou repetir. Deus ele não precisa de grandes coisas para fazer coisas grandes. Ou vice-versa. Ele é Deus. Talvez você olhe para você e fala, poxa, mas olha eu. Quem sou eu na fila do pão? Olha para o meu estado. Cara, não tenho grana. Olha para a minha vida, olha onde eu moro, olha onde eu nasci. E? Olha o meu passado. E? Olha o que eu aprontei há tempos atrás. E? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o novo. É o novo do Senhor. É aquilo que Ele tem para derramar hoje na tua vida. Aquilo que foi, já passou, já era. É a partir de hoje, é a partir de agora. Quando você olha para a tua vida em si, o que você, né? Qual é o desenho que você faz? Ah, mas caramba, poxa, eu deixei tanta mancada, fiz. Beleza, já foi. Apaga isso, tá? Apaga isso, porque com Jesus é assim. Os teus pecados, cara, Ele não lembra mais de nada. O porquê a gente às vezes fica se remoendo. O porquê às vezes a gente coloca coisas no nosso coração e carrega. Como aquilo, isso é um peso para você. Isso é um peso para a tua vida. Entrega para Jesus. O fardo dele é leve. É leve. O teu é pesado. Mas o dele é levíssimo. O nome Benaia é um homem em construção. Sabe por que talvez você está passando todas essas guerras? Porque você está em construção. É um processo de restauração. Alguém aqui já ouviu falar do monumento Leão de Lucerna? Alguém aqui já ouviu? Esse monumento, ele fica na Suíça. É um leão esculpido numa rocha. E aí uma vez foram entrevistar o escultor, né? Como que ele fez aquilo? Né? Como que ele conseguiu esculpir um leão numa rocha? E ele falou, muito fácil. Eu só fui lapidando aquilo que não parecia com um leão. Simples. Eu só tirei aquilo que era um excesso. Sabe? Jesus, ele é esse escultor. Ele vai tirando alguns excessos de nós. Ele vai trabalhando. Às vezes dói, sim, claro que dói. Dói uma pancadinha aqui, sabe? Dói, claro que dói. Mas esse é um tipo de dor para que você entenda lá na frente o que Deus quer fazer na tua vida. Dói, mas é necessário.
Dói, mas eu tenho um destino. Dói, mas eu não desisto. Dói, mas eu enfrento. Dói, mas eu avanço. Dói, eu grito, eu choro. Dói, mas eu continuo, eu permaneço, porque eu sei que lá na frente tem algo grande para a minha vida. Eu não posso desistir. Você não pode desistir. Benaia, um dia, ele chega na caverna de Adulão como um Zé Ninguém. Cara totalmente improvável, desacreditado. Só que agora, por ter enfrentado uma guerra física, uma guerra emocional e uma guerra espiritual, a graduação o levou a ser nada mais, nada menos que o general do exército de Salomão. Lutas que nos promovem. Lutas que nos dão um destino profético. Tá passando luta, tá vivendo uma guerra. Dá glória a Deus, cara. É Deus te preparando para um nível maior. É Deus te preparando para uma posição maior. Esses dias aqui eu encerro. O louvor pode ir. Esses dias sabe aqueles dias que dá tudo errado? Tudo errado. Tudo errado. Eu estou dormindo 4:30 da manhã. 4:30, tá? O celular da minha esposa desperta. Eu falei, acho que ela vai orar, acho que ela vai fazer alguma coisa, né? Ela pega, desliga o celular e volta a dormir. Eu falei, caramba. 4:30 da manhã, já perdi o sono, já fiquei. Aí deu vontade de fazer um xixizinho. Levantei para fazer um xixizinho, dei uma bica na mesa. O pé da mesa é assim, ó. Sabe quando pega no dedinho? Deus do céu. Aí, tentei dormir, só que eu fiquei fritando na cama, porque o meu sono é leve, aquele calor. Falei, esquece, né? Falei, vou levantar, vou fazer um café. Quando eu fui olhar, não tinha café. Falei, vou na padoca. Aí fui na padaria, coloquei o dinheiro no bolso. Não sei como, eu perdi 20 mangos. Aí vendo, perdi 20 mangos. Eu falei, não é possível. Aí cheguei em casa, não tinha o coador. Vai um papel toalha. Tudo errado, tudo errado. Aí chego aqui na igreja, tudo alagado a igreja. Falei, não, meu Deus! Assim não dá, chega. Quero uma notícia boa, né? Alguma coisa assim, não dá mais. Aí toca o meu celular. Junião, pastor, eu preciso de dinheiro para arrumar um negócio na igreja. Eu falei, não, mano. Para. Fui para casa. Irritado. Foi um dia terrível, péssimo. Cheguei em casa e falei, mano, se minha esposa falar alguma coisa, hoje o bicho vai pegar, hoje... Até parece, né? Aí ela tá lá. Estava fazendo um bolo. E aí eu fiquei ali sentado, falei, tem alguma coisa para comer? Ela falou, vou fazer um bolo. Eu falei, ainda, não é comigo, ainda? Estou com fome, não comi nada. Passando todo esse veneno. E aí, cara, foi legal, porque Deus me ministrou. Porque aí você começa a olhar para os ingredientes, né? Que é separado para fazer as coisas. Quem aqui come fermento puro? Alguém come fermento puro? Tipo, meia xícara de fermento. Vem que eu estou com fome. Alguém come, sei lá, bebe 3 colheres de óleo?
5 de manteiga. Vou comer 5 colheres de margarina. Alguém come isso aí? Ovo cru alguém come, né? Tem gente que come aqui ovo cru. Também não, eu conheço gente que come. Tipo 5 ovo cru. Vou arrebentar, não. E aí Deus foi me ministrando, sabe? Era como se o Espírito Santo falasse assim: se você pega todos esses ingredientes, individualmente você não vai comer nenhum. Só que se você junta todos esses ingredientes e espera o tempo certo, o tempo que ele vai ser preparado, aí sim, quando ele estiver pronto, aí você arrebenta. Se você pega essas guerras que você vive, uma por uma, sabe? E você se alimenta disso, cara, isso não vai te fazer bem. São ingredientes de um bolo, de uma bênção, de uma promessa que Deus ele quer derramar sobre a tua vida. E aí você reclama, pô, óleo, fermento, Começa a juntar todas essas guerras, sabe? Começa a juntar. Junta todos esses ingredientes. Espera o tempo certo de Deus, o processo do forno, né? E depois de poder esfriar, de poder jogar o recheio em cima. Porque aí você vai ver o quanto valeu a pena ter lutado. O quanto valeu a pena não ter desistido. O quanto valeu a pena você ter confiado em Deus. Quando eu estava vivendo a minha pior fase da minha vida, com a dependência química, querendo parar e não conseguia, acabando com a minha família. Aí minha mãe foi comigo. Lembra, mãe? Nós fomos lá para Taubaté. Ela foi comigo, eu fui ser internado, eu ia ser internado. E ninguém mais, meus irmãos não estavam mais falando comigo. Cara, o negócio estava feio em casa, estava feio. Aí quando eu cheguei lá, aí entramos, aí me indicaram para um quarto, eu fui lá, revistaram lá a mochila, aquele processo, né? De quem já foi internado. E aí revistaram tudo, fizeram uma entrevista comigo. E aí chegou a hora da minha mãe ir embora. E aí ela olhou para mim e falou assim: filho, mesmo com tudo que você fez, eu ainda continuo acreditando em você. Aquelas palavras para mim, cara, elas fizeram toda a diferença. Porque todas as vezes que eu pensava em ir embora, porque não é fácil, né? Você ficar num lugar onde só tem louco. Maluco, né, Fabinho? Cadê o Fabinho? Fala aí, Fabinho. 9 meses, né? É fácil, Fabinho? Não é, cara. Você quer ir embora. Você quer comer a comida da mamãe. Você quer dormir na hora que você quer. Você quer tomar banho. Você quer ficar 10 minutos embaixo do chuveiro. Na casa de recuperação é 2. E olha lá. Se passar de 2 é punição. Vai ter que lavar louça, vai ter que fazer comida. É assim. E aí todas as vezes que eu pensava em ir embora, eu falei, cara, eu não posso. Tem alguém que acredita em mim, tem alguém que confia em mim. Tem alguém que está apostando em mim. E aí eu passei por todo o processo. Valeu a pena. As lutas que eu tive lá dentro, ingredientes. Sabe? Isso é ruim, isso é ruim, isso me... Você começa a juntar um por um, um por um. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Vamos ver onde vai dar, vamos ver o que vai acontecer.
no tempo certo, aconteceu. São mais de 25 anos limpo. Um cara que não conseguia ficar um dia sem usar droga. Um dia. Minha mãe sabe aqui, ó. Ela sabe o que ela viveu. 25 anos limpo. Pela minha força, pouquinho. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas não é a minha força. É a força que vem do alto. É a força que vem de Deus. Para encerrar, aqui. Tudo isso que você tem vivido. As dificuldades que você passa. Os desafios. As guerras. De fora, de dentro. São ingredientes que vai te levar para um lugar mais alto. Seja forte, seja corajoso, encare, lute, não saia correndo. Mas tá difícil, cara, você tem um lugar para correr, que é nos pés do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará na tua vida. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Feche teus olhos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu sei que hoje tem algumas pessoas aqui que estão nos visitando. Mas também sei que talvez muitos do que entraram aqui, que já são da casa, talvez você tenha passado por uma guerra. E que você não entende. Que às vezes você reclama, você xinga. Deus hoje, Ele quer reconstruir aquilo que está sendo destruído por você. Amém? Deus, Ele quer te levar para um nível maior. Para ter experiências maiores. Para alcançar lugares muito maiores. Então, se você entrou aqui nessa noite, se você é esse que tem sofrido, que tem vivido algumas guerras e não sabe como enfrentar, Deus está falando com você. Deus, Ele quer te conduzir para um lugar diferente. Então, se essa palavra falou com você, se você se identificou com tudo isso que foi ministrado, no teu lugar, levanta a tua mão bem alto, que eu quero orar por você. Isso, bem alto, bem alto. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa ter receio. Quando você levanta a tua mão, você não está levantando a mão para um pastor, você não está levantando a mão para a igreja, você está levantando a mão para Deus. É o teu Deus, é o teu Pai. É aquele que quer cuidar de você, é aquele que quer te dar um destino diferente. Aleluia! Aleluia, aleluia. Você que levantou a tua mão, se coloca de pé no teu lugar. Coloca a mão no teu coração. Essa palavra, ela está sendo gravada amanhã, ela vai estar no YouTube. Então, se você que está nos ouvindo, talvez depois de alguns dias, sei lá, meses, se você é esse também, se coloca de pé aí. Se coloca de pé. Coloca a mão no teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quero liberar hoje uma palavra profética na vida desses filhos e filhas que estão aqui, Pai, que entenderam, que estão de pé,
que deram um sinal ao Senhor, que deram um sinal aos céus, Pai. Eu profetizo que a partir de hoje, Senhor, que a partir dessa nova estação que nós estamos entrando, que eles vão, Senhor, encarar, meu Deus, as lutas e as guerras de uma forma diferente, meu Deus. Porque hoje o Senhor está os habilitando, Pai, para que eles vivam, Senhor, lutas e guerras talvez maiores, mas com um resultado muito maior do que aquilo que eles já vivem hoje. Em nome de Jesus, Pai, fortalece os teus filhos. Ah, Senhor, olha para o coração de cada um deles. Só o Senhor sabe, só o Senhor entende, Pai. Só o Senhor vê, às vezes, quando eles se trancam dentro de um quarto, Pai, quando eles estão num lugar sozinho com o Senhor, e que eles choram, e que eles clamam, e que eles gritam, e que eles pensam em desistir de tudo, e que eles pensam em desistir até da própria vida. Ah, Senhor, marca eles hoje de uma forma especial. Marca os teus filhos hoje, Senhor, de uma forma que eles nunca foram marcados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, vem com algo forte sobre a vida deles. Vem com esse espírito, meu Deus, um espírito que promove, Pai. Um espírito que motiva. Um espírito, Senhor, que encoraja, que traz a fé, que traz a convicção, que traz a esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos a tua vida. Saia daqui hoje entendendo que da tua fraqueza, Deus, Ele te faz forte. Daquilo que você acha que você não consegue, Deus, Ele manda te dizer, você consegue sim. Você vai vencer. Você não vai mais cair. Você não vai mais ficar prostrado, largado a partir de hoje. Você se levanta. Você tem um destino. Você tem uma história a ser escrita. Abençoa eles nessa noite, Senhor. E que eles vivam, Pai, uma estação da qual eles nunca viveram. Recheadas de frutos, de flores e de promessas. Para a honra e glória do teu nome. Você que está em pé, repete uma oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida e o meu coração em tuas mãos. Eu creio que o Senhor me chamou, me escolheu e me capacitou. Por isso eu saio daqui hoje com o meu coração cheio de expectativa de viver o melhor de Deus para a honra e glória do teu nome. E se você crê nisso, dê a tua melhor salva de palmas a Jesus.